Olá, na nossa aula de hoje vamos tratar um pouquinho sobre o que trata a apometria e por que razão as pessoas procuram a apometria, né? Parece que nem sempre é a mesma coisa, né? A apometria trata de desequilíbrios físicos, emocionais, energéticos e espirituais, ou seja, é uma terapia bastante completa, né? Causados por processos obsessivos, muitas vezes, energias intrusas, conflitos de vidas passadas, memórias, emoções, falta de cuidados consigo mesmo. Isso é muito comum, né? A gente vai levando a vida, vai tratando do trabalhar, ganhar, receber, dormir, alguma distração e cuidados com a essência, cuidados com o espírito, muitas vezes nenhum. E os problemas vão se acumulando, afinal nós somos compostos por 7 corpos, somos setenários. E temos um corpo energético, temos um corpo astral que abriga nossas emoções, temos um corpo mental que abriga nossos pensamentos, somos espíritos em essência. Então, todos esses aspectos da vida têm que ser cuidados, têm que ser tratados, e muitas vezes eles são deixados à margem e os problemas vão se acumulando. Então, num dado momento, a pessoa está com um turbilhão de coisas para resolver, não consegue mais, não encontra o caminho. Daí ela procura a apometria. Mas isso é comum do ser humano, né? A gente tem uma doença, a gente vai deixando, vai tratando, vai levando até que não dá mais. E às vezes quando não dá mais, passou do ponto de tangência, né? Do ponto onde era possível retornar com alguma facilidade. Então muitas vezes as doenças chegam num ponto que não tem mais o que fazer porque não foi dado devida atenção no momento em que era necessário. A mesma coisa acontece com os demais campos da nossa vida, né? Então o que trata a apometria em essência? Problemas espirituais, né? Processos obsessivos, influências de espíritos externos e interligações com vidas passadas ou ancestrais. E muitas vezes questões como, por exemplo, tem um familiar desencarnado que está junto da família, mora na mesma casa e está ali transmitindo alguma energia, sugando uma energia de outros, ou muitas vezes a falta de cuidado, o uso de cigarros, bebidas, acabou provocando uma ruptura no campo áurico, e aí tem penetração de larvas, parasitas, sugando energia, ou muitas vezes as atitudes, os pensamentos, os sentimentos acabam deixando a janela aberta para as influências de outros espíritos ou para inserirem no nosso campo esses chips etéricos, né? Esses implantes etéricos que sugam energia, geram comportamentos. Então, todos esses são aspectos, né, que a apometria pode tratar, né? Desmanche de trabalhos de religião, magia negra, feitiços, bruxaria. Isso é muito mais comum do que a gente imagina, isso é uma lástima, mas é assim, as pessoas não satisfeitas com aquilo que têm, com aquilo que alcançaram, vão tentar muitas vezes destruir o outro, ou desmanchar um relacionamento, ou fazer alguma coisa para atrapalhar os negócios de uma determinada pessoa, até mesmo para desencarne, né? E a apometria vai trabalhar esta área, né, de trabalhos de religião, buscando uma conexão com as infradimensões, como a gente chama, que é as dimensões de -1 a -7, onde esses trabalhos eles são constituídos, e procurar assim tirar a energia dos objetos que foram utilizados, dar encaminhamento à fagulha daquele animal que muitas vezes foi ali oferendado num trabalho, dar encaminhamento àquela alma que ficou presa ali para causar aquela sensação, aquele incômodo, os problemas, né? Então, é um trabalho muito profundo, muito complexo, requer muita responsabilidade, mas a apometria trata justamente disso, né? Distúrbios emocionais, tristeza, né? Fobias, ansiedades, culpa, estresse, vícios, dependências químicas, tudo isso pode ser tratado através da apometria. Sempre lembrando, né? Cada um cura a si mesmo.
O que a apometria, o que qualquer terapia faz, é levar uma energia, um equilíbrio, um estado de consciência mais adequado, mais a cura de cada uma dessas coisas está muito relacionada à vontade, ao desejo, à busca de cada um. Então, não há como a gente ajudar quem não queira, né? E muitas vezes aqueles que querem e que vão buscar ajuda, eles necessariamente não estão querendo ajuda. Querem porque tem que ir, né? Mas a pessoa às vezes está lá, está doente, está com. E aí quer se curar e dar o nome, mas na verdade aquela doença está trazendo para ela uma atenção da família, a necessidade de não ir fazer determinada coisa. Então a doença é conveniente, e ainda que nem ela própria perceba isso, mas isso acontece, tá? Energias negativas, né? Isso é o que mais tem, a gente em todos os lugares tem essas energias negativas, né? Identificação e remoção de energias densas e negativas que interferem na vida do indivíduo, tanto no seu campo físico quanto no ambiente onde vive, onde trabalha, né? A apometria vai trabalhar isso daí. A harmonização de relacionamentos, a busca né, equilíbrio e harmonia das relações humanas em todos os níveis, família, profissional, romântica, seja lá qual for, relações envolvem energia, envolvem cuidados, envolvem consciência, então a apometria vai trabalhar nisso também. Limpeza e proteção energética, realizando a limpeza do nosso campo, né, e como a gente já falou, dos ambientes onde a pessoa viva, né, tratar de questões de prosperidade, liberação de bloqueios mentais, emocionais, espirituais, energéticos, que possam estar impedindo a prosperidade na vida dos consulentes, né? Então, às vezes, bloqueios mentais ou resultado de trabalhos de religião não permite prosperar, ou muitas vezes falta de consciência, enfim, a pessoa não consegue alcançar o emprego que seria mais de acordo, ou realizar o mínimo necessário para manter sua vida, está sempre no sufoco. Então deve ter algum problema e a apometria ajuda nesse aspecto. E sobretudo expansão de consciência, né? Para nos proporcionar viradas de chave, compreender a nós mesmos, qual a finalidade da nossa vida, o que é que estamos fazendo aqui, enfim, libertação, né, de estados de estagnação. Na página seguinte, encontramos então que motivos levam as pessoas a procurarem por apometria, que nem sempre são os mesmos do que aqueles que a apometria cuida. Aliás, isso é muito importante para a gente que vai aplicar essa técnica, né, as pessoas querem respostas de situações que estão vivendo, vêm pedir a nossa orientação. E a gente tem que estar sempre disposto a auxiliar da melhor maneira possível, sempre com muito cuidado. Nós vamos falar isso numa aula mais adiante, né? Mas, sobretudo, assim, não entrarmos no julgamento e nem tampouco nos pontos de vista dos nossos consulentes, mas sim levar a eles a percepção que a consciência da apometria nos proporciona, né? Então, os sintomas que levam alguém a procurar a apometria são desequilíbrio energético e emocionais, que se manifestam como ansiedade, tristeza sem motivo, cansaços crônicos, dificuldade em progredir na vida, problemas de relacionamento, dores físicas sem explicação, bloqueios no desenvolvimento pessoal, entre outros. Então, separando alguns, né, emocionais e mentais. Ansiedade e tristeza sem causa aparente. Quando tem algo nesse aspecto, pode ser energético, emocional, espiritual. A apometria pode tratar. Estresse, fobias, né, medo, pânico. Muitas vezes a pessoa nos procura com pânico. Síndrome do pânico, né? Irritabilidade, confusão e indecisão, né? Conflitos mentais. Medos, culpa, raiva, outros sentimentos negativos que se repetem. Às vezes aquilo aí perturba tanto a pessoa que ela acaba tendo que buscar uma ajuda mesmo. Dificuldade de concentração, falta de clareza mental, sensações de estagnação, de estar preso a situações que não anda, não decola, né? Desequilíbrios emocionais, né? Clareza mental já foi falado. Aspectos físicos, cansaço constante, mesmo mesmo após os descansos, dores físicas sem explicação médica clara, às vezes não tem um diagnóstico que identifique aquilo, né? E às vezes tem. E por doenças as pessoas procuram a apometria também, e a gente sempre
vai tratar, oferecer a terapia, mas cuidado. Nós temos que ter a clareza de informar o nosso consulente que a apometria não substitui tratamento médico, orientação médica, né? Saúde é uma coisa, terapia é outra. Então, cuidado para não entrar em armadilhas aí, né? Tontura, falta de apetite, arrepios sem motivo aparente, relacionais, então conflitos em relacionamentos familiares ou profissionais, relacionamentos românticos, complexos ou ausentes. Então muitas vezes a pessoa não consegue, né, ter um relacionamento ou tem relacionamento tóxico. Tudo isso pode ser tratado, orientado através da apometria, né? Questões espirituais e energéticas, né? Sem dúvida, né? Sensação de desconexão espiritual, bloqueios energéticos que impedem o crescimento pessoal, sentimento de estar sob influência espiritual. Muitas vezes a pessoa sente sente vultos, ou vê movimentos, ou energias. Teve consulente que comentou comigo que era viúva e que o companheiro, antes de partir, disse: nós vamos morrer juntinho, mas ele foi antes. E aí ela, quando deitado na cama, ela ouvia o barulho e sentia deitar do seu lado e até o colchão amassar, ceder um pouco, e sentia a respiração, e não tinha ninguém ali. Então são percepções, né, de presença espiritual que a sensibilidade da pessoa às vezes permite, né? A gente pode tratar isso, né? Bloqueios energéticos, né, que são aquelas energias que nos impedem de realizar aquilo que nós estamos buscando, seja lá como for, né? E sensação de desconexão, que às vezes é o vazio que a gente sente, né? Você não está encontrando sentido na vida, não está encontrando uma razão, né, de existir, está faltando a conexão, né, com a essência. Isso é muito comum e a apometria vai ajudar nesse sentido. E a prosperidade, né, que é a nossa falta de dinheiro. Muitas vezes ele vem, mas sai de forma muito rápida, muitas vezes não se consegue o mínimo necessário, nem mesmo um emprego adequado, e muitas vezes são questões energéticas, às vezes espirituais, às vezes é da própria, das atitudes, da forma de pensar da pessoa, dos pontos de vista, mas que a apometria pode ajudar também da mesma maneira. Tá bom? Esses são alguns aspectos, muitos outros também, mas a gente mapeia aqui aquilo que é o principal para que a gente possa dar um andamento. Vamos lá para a próxima? O que a apometria trata? Limpeza energética profunda. Corte energético com mago e supermagos. Corte energético com obsessores. Ajuste energético com antepassados. Magia desta vida. Magia de vidas passadas. Remoção de dispositivos como chips, implantes, memórias de vidas passadas, memórias desta vida, miasmas, parasitismo, forma-pensamento, alinhamento dos chakras, alinhamento dos corpos sutis, ajuste de ruptura da aura, limpeza energética do lar, limpeza de traumas e dramas, tratamento da ansiedade, equilíbrio do estresse, bloqueios inconscientes, harmonização de emoções, medo, fobias, pânico, culpas conscientes e inconscientes, mágoa, decepção, autoestima, dificuldades de relacionamentos, dificuldades profissionais, ajuste de relações familiares, encaminhamento de almas influenciadoras, desequilíbrios energéticos, desequilíbrios espirituais. A apometria é, sobretudo, uma técnica de expansão de consciência para recobrar o eu soberano e passar a co-criar uma vida de acordo com aquilo que desejamos.